Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 12 de Sistemas Embarcados. Nesta aula, vamos ver a comunicação USART I2C no PIC 18F4520. Nesta aula, vamos falar sobre a comunicação USART no kit da Microgenius e sobre a comunicação I2C. Notem então que os detalhes da comunicação USART e da comunicação I2C já foram vistos neste curso. Então, se tiverem dúvidas sobre os protocolos, entre outros pontos, vocês podem olhar na aula 7, ATmega 2560 Comunicação USART Display LCD, e a aula 8, ATmega 2560 Comunicação I2C e Interrupção. Vamos agora estudar a comunicação USART no kit Microgenius. No kit, é possível utilizar a comunicação USART via hardware e via software. Como assim? A via hardware utiliza, por exemplo, o conversor MAX232, vamos ver o que é esse conversor mais à frente. E a comunicação serial USART via software utiliza uma serial emulada, isso é, criada pelo programador. Essas duas opções, a comunicação USART via hardware e via software, são independentes entre si. Pois bem, temos aqui a tabela que realiza a correspondência entre os pinos do PIC e os pinos utilizados, as funções utilizadas na comunicação USART. O pino RD1 corresponde ao pino RX da serial emulada e o pino RD0 corresponde ao pino TX da serial emulada. Temos ainda aqui uma foto da placa do kit, onde temos os conectores de saída com TX, RX e o ground, e jumpers que são utilizados para habilitar os pinos para efetuar a comunicação serial. Então, para utilizar o canal serial RS232, é necessário colocar os jumpers nas posições 1 e 2. Temos aqui um exemplo de comunicação USART entre dois dispositivos, no caso entre um PIC 18F4520 e um Arduino. Agora, existe um detalhe muito importante que devemos nos atentar quando conectamos dispositivos diferentes através de cabos, que são os padrões elétricos utilizados para representar os níveis lógicos. No caso do Arduino, qual era esse padrão mesmo? É o TTL, onde o nível lógico baixo é representado por 0 volts e o nível lógico alto ele é representado por 5 volts. Então é necessário que exista essa compatibilidade entre dispositivos. Pois bem, então notem que os pinos TX e RX são conectados entre si, TX do PIC para o RX do Arduino e TX do Arduino para o RX do PIC. TX vai transmitir, RX vai receber e vice-versa. Temos também o nome dos pinos utilizados pelos dois dispositivos para a comunicação USART. Temos aqui o RC6 e o RC7 do PIC e o RX1 e TX1 do Arduino. Pois bem, notem que é muito importante ligarmos também os terras, os grounds das duas placas, como é mostrado aqui. Pois bem, vamos lá. Qual é a forma de transmissão dos dados na comunicação USART? Bom, a USART ela pode ser síncrona ou ela pode ser assíncrona. Analisando a figura, qual que é a forma de transmissão aqui? Ela é assíncrona, pois não estamos transmitindo clock. Notem que não temos aqui uma linha de transmissão de clock. Agora, quais são os sentidos de transmissão na comunicação USART? Bom, tanto o Arduino quanto o PIC 18F4520 podem ser full duplex ou half duplex. E qual era o formato do protocolo de transmissão dos dados na comunicação USART? Por padrão, temos um start bit, seguem 8 bits de dados, 1 bit de paridade opcional e um stop bit. Agora, vimos a comunicação USART utilizando o padrão TTL na comunicação. Porém, esse não é somente o padrão disponível para a comunicação serial, por exemplo. Um outro padrão que era bastante utilizado entre computadores e dispositivos é o RS232. E o kit da Microgenius provê uma interface para realizar a comunicação USART através deste padrão elétrico.
Pois bem, então ele foi bastante utilizado em PCs compatíveis com IBM, que usualmente possuem essa interface serial no padrão RS-232. E aqui cabe ressaltar, é importante, que o RS-232 é limitado a conexões ponto a ponto. Então, conectaríamos a nossa placa, o nosso kit, ao PC. Então, somente dois dispositivos. Existem algumas vantagens em se utilizar o padrão serial RS-232 em relação ao TTL. Vou colocar aqui, então, esta questão e retomar no próximo slide. Em relação ao kit Microgenius, existe essa interface RS-232 para comunicação com o computador. O plug, o conector, é do tipo DB9 fêmea. Temos aqui então uma foto deste conector de costas. No próximo slide vamos ver esse conector de frente. E para realizar a conversão entre o padrão TTL para o RS-232, utilizamos aqui o CI MAX 232. Vamos então agora ver como que funciona essa representação dos níveis lógicos através do padrão RS-232. Temos aqui então nessa tabela o padrão TTL. Como eu disse anteriormente, o nível lógico baixo ou 0 é representado por 0 volts e o nível lógico alto ou 1 é representado por 5 volts. Então este é o padrão elétrico, a linguagem, por assim dizer, que o PIC vai utilizar, que ele vai conversar. Temos do outro lado o padrão RS-232, onde o nível lógico baixo ou 0 é representado por uma faixa de tensão positiva, que vai de 3 a mais 25 volts. E o nível lógico alto ele é representado por uma faixa de tensão negativa, que vai de menos 3 a menos 25 volts. Notem que aqui temos até uma inversão. No TTL, o nível lógico alto é representado por uma tensão positiva, e no RS-232, o nível lógico alto ele é representado por uma tensão negativa. Pois bem, então aqui temos o PIC que utiliza o padrão TTL. Esse padrão ele é convertido para o padrão RS-232 através do CI MAX 232 e vice-versa. Então TTL para RS-232 e RS-232 para TTL. Isso para se comunicar, por exemplo, com um computador. Temos aqui nesta foto um painel de um computador, onde temos aqui um conector DB9, que é a porta serial. Então, utilizamos um cabo com conectores DB9, mostrados aqui, conectamos o computador à placa do nosso kit Microgenius e, por sua vez, o MAX 232 vai fazer essa conversão TTL RS-232 e RS-232 TTL. Outro ponto importante é que, especificamente em computadores, utiliza-se normalmente então a tensão de mais ou menos 12 volts. Então, 12 volts positivo representando o nível lógico baixo e menos 12 volts representando o nível lógico alto. Aqui é evidente que se fôssemos conectar menos 12 volts a uma placa, a um PIC, por exemplo, cuja faixa de tensão de funcionamento vai de 0 volts a 5 volts, teríamos um problema. Então fica mais evidente o uso do MAX 232. Agora, vamos retomar aquela questão das vantagens em se utilizar o padrão RS-232 ao invés do TTL. Bem, notem que o RS-232 ele utiliza níveis de tensão mais elevados para representar os níveis lógicos. Como ele utiliza essas tensões mais elevadas, esse padrão ele é menos suscetível a ruídos, interferências e degradação do sinal. Por isso, conseguimos utilizar esse padrão em distâncias muito maiores de comunicação em relação ao nível TTL. Isso é, a distância máxima que o padrão RS-232 pode transmitir de forma confiável, ela é maior do que a distância máxima do padrão TTL. Vamos agora deixar de lado a comunicação serial USART e passar para a comunicação I2C no kit Microgenius. Temos aqui então um exemplo da comunicação I2C via hardware. Então, relembrando, na I2C temos duas linhas no barramento, a linha SDA, que é a linha de dados,
e a linha SCL, que é a linha de clock. Temos também que relembrar que são necessários resistores de pull-up para que essa comunicação funcione, e também precisamos conectar os grounds das duas placas, dos dois dispositivos. Então temos aqui um PIC 18F4520 e do outro lado um Arduino. No PIC então temos os pinos RC4 para a linha SDA e o RC3 para a linha SCL. Pois bem, no PIC 18F4520 podemos utilizar então velocidades de 100 kbps a 1 mbps, com 7 bits ou 10 bits de endereçamento. Notem que isso deve ser configurado no registrador SSP com 1. Agora, qual que é a forma de transmissão dos dados na comunicação I2C? Notem que estamos transmitindo o clock, portanto essa é uma transmissão síncrona. E qual que é o sentido da transmissão na comunicação I2C? Half duplex, porque temos somente uma linha de transmissão de dados, a linha SDA. Agora, qual era mesmo o formato do protocolo I2C? Vamos relembrar no próximo slide. Temos aqui na figura o nosso protocolo de transmissão I2C, vimos isso nas aulas anteriores. Temos a linha SDA mostrada aqui e a linha SCL mostrada aqui, a linha de dados e a linha do clock. E logo abaixo temos então os campos desta mensagem. Temos então um bit de start, caracterizado por uma borda, um nível lógico alto em SCL e uma borda de descida em SDA. Seguem 7 bits de endereço, um bit RW que indica escrita ou leitura, um bit de ACK para validar o recebimento dos dados anteriores, seguem os bits de dados, 8 bits, conforme mostrado aqui, e um bit de ACK para que essa transmissão anterior seja validada. Por fim, a mensagem ela vai se encerrar com um stop bit, caracterizado por um nível lógico alto em SCL e uma borda de subida na linha SDA. Por fim, a comunicação I2C é utilizada no kit da Microgenius não somente para a conexão entre dispositivos diferentes, por exemplo, entre o PIC e o Arduino, mas também entre outros componentes do kit. Por exemplo, o I2C é utilizado para acessar uma memória I2PROM externa e o módulo RTC. Então, a memória I2PROM de código 24C04 está conectada ao barramento I2C e também o módulo RTC de código DS1307, conforme mostrado aqui. Então, se quisermos utilizar a memória I2PROM ou o módulo RTC, é necessário ligá-los utilizando a chave de funções do kit. Bom, pessoal, essa foi a aula 12, então vimos a comunicação USART e I2C no kit Microgenius com o PIC 18F4520. Caso vocês tenham dúvidas, podem entrar em contato comigo ou com o professor Sérgio, por e-mail ou também através das webconferências. Então, boa semana a todos e até mais!